Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Feliz de tê-lo aqui conosco. Se você ainda não é inscrito, eu peço a você inscreva-se nesse canal, curta o nosso conteúdo e também deixe o seu like para reforçar aqui o canal. No vídeo de hoje, nós iremos apresentar algo muito interessante, mas muito interessante mesmo. Nós vamos falar da jornada de Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, e ele vem à terra de Canaã. Essa história é muito interessante e a gente quer compartilhar com você nesse vídeo. Seja muito bem-vindo e vamos começar. Aqui a palavra do Senhor que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 11 de Gênesis, e o versículo de número 31. Ele diz assim, 31 e 32. Ele diz: tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Olha só. Observe aqui no mapa, né? Eu vou aqui mostrando para vocês. Observe aqui o dos Caldeus, né? O dos Caldeus, ele ficava um território já na Mesopotâmia e ficava entre as margens do rio Tigre e o Eufrates. Então, observe, eu quero mostrar aqui no outro, bem rápido aqui no outro slide, isso aqui, esse mapa. Esse mapa mostra para você as terras da Mesopotâmia. Essas terras que ela começa aqui, né, no dos Caldeus, na verdade, já aqui perto do Golfo Pérsico, e ela vinha até a Turquia, pegando parte da Turquia e parte da Síria. Essa terra, ela já tem a Mesopotâmia, o significado dela quer dizer terra entre rios, porque ela é entre, aqui como vocês podem ver, ó, entre o rio Nilo e entre o rio Eufrates. Essa linha aqui, dentro desses dois rios, era a Mesopotâmia. Vamos voltar para o outro mapa. Veja que ele sai de Ur dos Caldeus, né? O pai de Abraão, naquela época ele era Abrão. E ele percorre até Padã Arã, ou Arã, cerca de 1.000 quilômetros de distância. Imagine esse povo andando de pé, ou de jumento, de camelos, né? 1.000 quilômetros ele caminha e ele vai e habita aqui em Arã. É aqui em Arã onde o pai de Abraão, que ainda era Abrão, né? Ele morre. Aqui, quando ele sai dos Caldeus, há um tempo atrás, o seu pai, o pai de Terá, também tinha morrido, de Terá. Então, que seria o avô de Abraão. E aí o filho sai, Terã sai, levando Abraão, toda a sua família, e habita aqui em Arã. Aqui em Arã é onde ele morre, Terá morre. Aí Deus vem aqui a Abraão, está no capítulo 12 de Gênesis, e ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, a uma terra que eu te mostrarei. Então, essa é a jornada de Abraão. Abraão desce e ele vai entrar aqui, ó, na terra de Canaã, e ele habita aqui em Siquém. Olha só, ele habita aqui em Siquém. Veja bem. Porém, aqui em Siquém havia fome. É uma área inabitável, né? Os cananeus habitavam aqui na terra, mas onde ele chega, ele pega uma área desabitada
e aqui essa terra estava com fome, tinha fome. Jerusalém ficava um pouquinho mais aqui embaixo, e daí nós observando que nessa fome, ele desce, ele vem para o Egito. É nessa chegada ao Egito que, quando ele vem no caminho, ele fala para sua esposa que, quando entrares no Egito, ela não fale que é esposa dele, mas sim irmã, porque ele temia que os egípcios, por conta da beleza dela, né, tomasse ela e matasse a ele. Então ele pede que ela assim faça. Aí nós, conhecendo a história, nós vemos que depois que ele tenta, né, o rei do Egito, ele pega e fica em casa com a mulher de Abraão, que na época ainda era Abrão. Ele, depois do Senhor, ele aparece, né, e o repreende, e ele devolve a mulher para Abraão e lhe dá riquezas, lhe dá bem. E daí Abraão, ele vai embora. Ele vai embora e ele vem novamente para as terras de Canaã e ele habita aqui no deserto do Neguev. Ele habita aqui no Neguev. Mas pouco tempo e ele volta e ele vem a Betel, aqui, ó, bem perto de Siquém, onde ele já tinha aqui essas terras, ele já tinha visto. Vamos mostrar um outro vídeo aqui de Betel, que é agora nas terras atuais. Olha só. Veja só. Betel, ele fica aqui entre esses dois montes, o Gerazim e o Monte Ebal, né? Ele está mais ou menos nessa região aqui. Segundo mais ou menos por aqui, ó, era onde tinha o poço de Jacó. Onde Jacó, mais na frente, ele cava aqui um poço. Mas ele habitou aqui mais ou menos nessa passagem. Olha lá. Deixa eu tirar aqui esse zoom nesse vídeo para ler para você aqui, ó. Estava entre o monte Siquém, estava entre os montes Gerizim e Ebal. Aí veja só que foi aqui onde Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, perto do Siquém, né? Então, essas terras aqui já são as terras atuais agora. Essa foto é uma foto recente, mas observe que era uma terra boa, né? Terra boa, essa área aqui. A terra mais difícil, vamos para o outro vídeo, o primeiro, na verdade, né? É a terra mais difícil em Israel, ela está aqui, nesse deserto. O deserto do Neguev aqui, isso aqui é uma terra deserta, que fica aqui já no sul de Israel, mas é deserto, aqui já fazendo fronteira, né? Aqui está o Sinai, por aqui todo, está por aqui, e era aqui. Daqui ainda, Abraão ainda, ele segue, ele atravessa o Jordão, e ele vem habitar também em Hebrom. Ele habita em Hebrom, e ele passa uns tempos de sua jornada a Hebrom. Mas observe aqui de Harã, até ele chegar ao Egito, que houve uma parada em Siquém, mas olha a distância que tinha, cerca de 2.400 quilômetros. É muito longo. Né? Já havia andado de Ur dos Caldeus até Harã, 1.000 quilômetros aproximadamente. E depois ele desce, né? E ele vem ao Egito, mas ele tem uma parada aqui em Siquém. Mas a distância de Harã até o Egito deu 2.400 quilômetros. Veja bem. De Ur ao Golfo, né? De Ur dos Caldeus ao Golfo, ele teria 265 quilômetros ao Golfo Pérsico, que seria aqui, ó, né? Seria aqui embaixo, ó, a minha seta aqui, ó. Isso aqui já é um braço do mar e ele aqui tinha 265 quilômetros. Mas aqui os caldeus, esse lugar, ele habita hoje, né, nas terras do Iraque. E Harã, lá em cima, já pega, como eu falei anteriormente,
Turquia e parte da Síria. Ele desceu, né, habitou aqui, e daí eles teve fome. Depois ele retorna ao Negev e vem e habita aqui em Betel, e com o tempo ele passa e vem morar também em Hebrom. Isso aqui é interessante, nós observamos essa jornada de Abraão. É aqui, ó, veja aqui, ó, que nesse local aqui era o local onde habitava Sodoma e Gomorra, né? Naquelas épocas. Veja que aqui Abraão saiu do Egito com a esposa Ló e também tudo que tinha, e veio ao Negev, que é aqui, ó, tá aqui, ó. Ele habitou nessa região. Depois ele sai, ele vem a Betel, e com o tempo ele vem para Hebrom, atravessando aqui já o Rio Jordão, né? Atravessa o Rio Jordão. Essa caminhada aqui. Veja, a fome que houve na terra, aqui em Betel, aqui descreve, ó, houve uma fome na terra e Abrão foi ao Egito. Veja só, está no 12:10 de Gênesis. Residir como estrangeiro aqui no Egito. Foi onde aconteceu aquele relato com a sua esposa. E, claro, que nós analisarmos aqui, você vê que tudo tem um propósito, porque Deus manda ele sair de Harã e ele vir para a terra de Canaã, que é a terra que ele mostrou. E ele habita em Betel e tem fome na terra. Veja só, teria que haver, da parte de Deus, uma solução para Abraão, né? E sua família. E qual é a solução que Deus mostra para ele? Veja como Deus trabalha. Ele vem ao Egito, é como se Deus mandasse ele ao Egito para buscar provisão para ele retornar de volta. Não é? A Bíblia não fala que Deus disse a ele que ele viesse ao Egito, mas você observa os benefícios dessa viagem, né? Veja o benefício que trouxe a Abraão essa viagem, que ele sai de Siquém e ele vem para o Egito, né? E ele habita aqui no Egito um tempo. É quando a mulher dele vai à casa do faraó, que ele manda buscá-la por causa da sua beleza. Mas quando ele está para usar a mulher, Deus aparece a ele, né? E diz que ele não deve usar a mulher do Abraão. E ele dá riqueza a Abraão, né? Dá gado, ouro, prata e também a Ló. E eles voltam trazendo agora para a terra da fome, né? Isso é incrível. Ele volta trazendo bens materiais para a sua sobrevivência. É aqui quando eles estão aqui em Betel, aonde Ló, ele separa-se de Abraão, né? No caso seria Abrão ainda, né? Ele separa porque eles tinham muitos gados e os seus pastores, eles estavam arrumando contendas com os pastores de Abraão. E aí Abraão chama a Ló e diz: olha, não haja contenda entre mim e vós, nem entre os meus pastores e os teus pastores. Escolhe o lugar, levanta a tua vista e escolhe o lugar para onde tu queiras ir. E se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu irei para a direita. Então, Abraão, um homem de Deus sem ambição nenhuma, ele deixa à vontade, né? Deixa que seu sobrinho fique à vontade. E ele escolhe ir já para perto de Sodoma, onde ele teve problemas mais tarde, né? Teve problema mais tarde. Então, essa é uma história muito interessante, né? Muito interessante. É aqui que Abraão ele traz o seu povo e habita aqui nessas terras. E aí a história de Israel, né, na Palestina, ela iniciou-se aqui, na Mesopotâmia,
E ele daqui, eles ainda vieram para uma parte da Turquia e Síria, em Arã, e desceram para as terras de Canaã, aonde eles estão até os dias atuais. Isso é maravilhoso, nós estamos pegando isso aqui. Então, eles vieram para Canaã, mas passaram primeiro em Arã. Isso aí é a distância de 1.000 quilômetros. Depois tiveram mais 2.400 quilômetros, dando 3.400. Isso quando completa até o Egito, desconsiderando aqui esse tempo que ele ficou aqui, né? Mas é uma jornada naquele tempo, essa fome, essa terra é uma terra seca, né? Estava uma terra deserta. Os cananeus que habitavam nessa terra, eles apenas produziam seus frutos para a sua alimentação, sua sobrevivência. Um estrangeiro chegando não tinha nada, então era difícil para eles sobreviverem. Mas aí entrou a ação de Deus na vida de Abrão, né, com a sua família, e eles desceram ao Egito e subiram levando possessão. Glória a Deus, Deus sabe trabalhar. Né? Vamos pegar o outro mapa para nós dar uma olhadinha rápida. Essa daqui, que mostra a mesma jornada. Né? Observa aqui dos caldeus, né? Aqui em Babilônia, que já é a terra da Babilônia, que é o Iraque. Né? É o Iraque hoje. Aqui, se pegasse para trás, nós íamos achar a terra da Pérsia, da época, né? Que hoje, a Pérsia hoje, ela é o Irã, que está em guerra com Israel, né? Era a antiga Pérsia, era o Irã. E a gente observamos, né? Essa jornada longa, Padã-Arã, eram as terras. Arã era o local, pode dizer, é a cidade, onde ele recebe aqui a ordem de Deus, que ele manda, olha, observa aqui, né? Deus fala, olha, Arã a Canaã. Deus fala a Abraão, deixar a sua terra e a sua parentela e a casa de seu pai. Seu pai aqui tinha morrido. Aí é o Terá, já tinha morrido. Então, para a terra que o Senhor lhe mostraria. Gênesis 12, 1 ao 5. Ele desce a terra de Canaã, guiado por Deus, é claro. Observe que de Ur dos Caldeus ele não conhecia essas terras, né? Mas ele veio pela Mesopotâmia, como eu falei para os irmãos, que é aqui entre o Eufrates, né? Essa terra, a Mesopotâmia, e entre o rio Tigre. Ele desce e ele vem a Siquém, aqui, ó. É aqui em Siquém que a terra estava com fome. É aqui. Aí houve uma fome na terra e Abraão foi ao Egito residir como estrangeiro. Chegou lá como estrangeiro, arrumou um trabalho, é claro, né? O rei do Egito permitiu. E daí foi quando eles viram a mulher de Abraão, que era a Sarai na época, e ele a levou para o seu palácio, mas ele não teve relações. Deus interviu e ele volta a habitar aqui no Neguev. Abraão subiu do Egito com a esposa Ló e tudo que tinha ao Neguev aqui. Passa um tempo e ele vem aqui habitar em Betel. Betel estava aqui um pouco abaixo entre Jerusalém e Siquém, ele habita aqui. Depois, ele passa, esse aqui azul que nós estamos vendo, esse é o Rio Jordão, ele passa ele habita mais ou menos por aqui, em Hebrom. E aqui ele fica um tempo em Hebrom, e aí essa história fascinante, né? Ela acaba por aqui. Eu quero pedir para você que você não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like para fortalecer aqui o canal, né? Compartilhe o nosso conteúdo e receba o nosso abraço. E até mais.